Eu gostaria que o professor Gustavo continuasse nessa linha justamente de um passado muito forte para resolver problemas localizados e que hoje assume uma dimensão mais complexa, né? Quer dizer, nós tínhamos uma secretaria metropolitana, vendo que eles não conseguiam resolver, transforma em Secretaria de Transportes Metropolitanos. E aí a professora Mel coloca a questão da mobilidade. E a questão da saúde, né? A região metropolitana nossa, de Campinas, nós podemos dizer que o número, né, de pacientes que são transportados diariamente, né, da região metropolitana, das nossas 18 cidades, 19 mais sul de Minas. 19. Né? 18 na região, 19 com Campinas. Né? Então, a mobilidade de pacientes, né, que a gente recebe todos os dias nos hospitais universitários, né, nos dois grandes hospitais universitários que nós temos aqui, né, o da PUC e o da Unicamp. Né? Isso provoca uma nova mudança sobre a estratégia de saúde. Né? Isso, acredito que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era essa a realidade. Né? A questão de para onde eu levo o meu lixo. Né? Os nossos deltas, né? o delta de Campinas, está esgotado. Né? Então, eu diria que talvez houve uma ênfase no transporte. E esses outros problemas que estão hoje aparecendo cada vez mais? Eu citei a questão do transporte porque ela aparentemente, como disse a professora Mel, ela era de mais fácil solução, porque as questões são físicas. Exato. Eu entendi. Não é? E identificáveis no território. Exatamente. Né? Mas o federalismo brasileiro, o regime federativo, é um regime de negociação. Quando a gente vai lá nos pais do federalismo americano, a gente vai ver o que é o federalismo americano. O federalismo, a concepção federativa de governo, é que tudo deve ficar, nada deve ir para o governo central e os conflitos têm que ser necessariamente negociados. Por isso o parlamento, por isso as duas casas legislativas, aonde cada região do país estará representada, e aí há toda uma estratégia. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a região que concentra o poder econômico não pode concentrar o poder político. Há toda uma construção que provoca a negociação, o parlamentar. Não é? Vamos negociar os produtos. O sistema é um sistema... o sucesso do federalismo, do meu ponto de vista, é exatamente essa maleabilidade. No entanto, no Brasil, por questões desde do Brasil colônia, etc., a coroa ficava responsável pela interligação e o poder era sempre o poder local. Não é? O poder local no Brasil, o municipalismo no Brasil, é muito mais arraigado do que em Portugal. E o Brasil nunca foi feudal. Mas a forma de organização é essa organização. Tanto que isso culminou na Constituição de 88, com o município passou a ser um ente federativo, é a única federação em que o município é um ente federativo, não é? Com o peso que tem hoje e a autoridade. Mas acontece que aquela escola de governança, a tradição de governança, no caso da saúde, que o professor citou, não é? Na região metropolitana de Campinas, nós temos duas regionais, dentro da região, nós temos duas regionais com municípios diferentes que tratam da questão da saúde. Para nós estabelecermos um programa comum da saúde na região metropolitana de Campinas, nós temos que conversar com duas políticas distintas, na mesma área do mesmo governo estadual, que são duas delegacias. Na educação, a mesma coisa. Na segurança, nós temos três. Na mesma região metropolitana? Na mesma região metropolitana. O comando policial aqui não responde, dos 19 municípios, não respondem a um único comandante. Nós temos três.
É esta tendência anterior que nós estávamos mostrando. Mesmo com uma região recém-criada por um decreto do governo do Estado, ainda eu continuo com essas... Sim, porque eu preciso mexer na estrutura da governança estadual. E dentro da governança estadual eu tenho que mexer, por exemplo, na segurança pública. Mas para mexer na segurança pública eu tenho toda uma cadeia de comando que responde a essas interferências isoladas. Eu acho que e aí, dentro da região de Campinas, nós temos um município que responde para um comando, 6 ou 7 que respondem para outro, 12 que respondem para um terceiro. Para mim fazer um plano metropolitano de segurança, eu tenho que conversar com 3 comandos. Agora, nós criamos a região metropolitana. Não acontece só isso com a região metropolitana, não é? O Brasil... O mundo evoluiu, as questões de poluição de água, por exemplo, hoje, no mundo, a coisa mais avançada em termos de administração dos recursos hídricos são as bacias hidrográficas. E que são divisões territoriais que não totalmente coincidem distintas e que nem não com a seguem municipal, o padrão, nem com a metropolitana, nem com a estadual. Então, né? dentro da região metropolitana de Campinas, para a gente tratar de um programa de metropolitano, por exemplo, de combate à enchente ou de recuperação das matas ciliares, etc., eu tenho que conversar com uma bacia hidrográfica com uma administração muito superior e muito mais extensa que a região metropolitana, e que ela não se atém à questão da região metropolitana. Então, isso é uma construção social que está sendo feita ainda. Exato. Este é um desafio. Nós estamos mais atrasados no mundo. Porém, este dilema também se repete na França, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a tradição federativa era diferente. Nós temos particularidades na nossa. Não é? O governo paulista, o governo estadual paulista, com o governador Mário, a partir do governador Mário Covas, criou 2 regiões metropolitanas. A de Santos, primeiramente, e a de Campinas. Deu uma conformação diferente para esta organização. Mas não foi possível, assim como no federalismo brasileiro e na distribuição de competências entre 3 simples níveis de governo, não é possível estabelecer, não foi possível, o desenvolvimento brasileiro não chegou numa divisão equânime. A questão da saúde é tratada concomitantemente pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. E qual é a competência de cada um? Professor Carlos, olha, professor Gustavo Zimmermann, nós temos que fazer uma interrupção, né? Porque eu acho que os nossos telespectadores, né, já viram que o assunto vai caminhar mais um pouco e está começando a ficar mais inquietante, né? Então é o seguinte, nós vamos dar um pequeno intervalo, né, até para tomar uma aguinha também, e vocês também, né, e a gente volta já para a continuidade desse nosso trabalho, ok? Por enquanto, muito obrigado.